Graças e paz, queridos, nós vamos iniciar mais uma disciplina do nosso curso de teologia e o nome dessa disciplina é História da Igreja. Nós vamos aprender um pouco sobre a história da igreja primitiva até a história da igreja dos nossos tempos. Então, gostaria de incentivar você a valorizar essa disciplina, que eu tenho certeza que você vai ser bastante edificado. Ok? Então, tenta abraçar a disciplina em relação a colocar as aulas em dias, tenta fazer algumas anotações, ou então tirar suas dúvidas com o professor. Eu tenho certeza que você vai ser bastante edificado com esse curso promovido pela nossa igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja primitiva até os dias de Constantino, o imperador romano que afirmou ter uma experiência com Cristo Jesus e acabou sendo benevolente para com os cristãos, ok? E então, eu não sei se você já se perguntou sobre essas guerras que sempre aconteceram na Palestina, sobre as nações colocarem os seus olhos naquele lugar. Porque todos nós entendemos que sempre os impérios tiveram de olho em Israel. Sempre as nações desejaram oprimir as pessoas daquele lugar para que elas pudessem se beneficiar de alguma forma essa financeira, ok? Da região da Palestina. Então, por que isso aconteceu? Exatamente porque a Palestina, Israel, é um lugar estratégico importante, porque ali há várias rotas comerciais. Perceba que Israel, ela faz comunicação com a Europa, aí através do Mar Vermelho, ela faz uma comunicação com a Ásia e também com o Egito, ali na África. Então ela dá acesso ao Mar Vermelho, ela dá acesso ao Mar Mediterrâneo, certo? E isso é muito interessante, porque isso facilita uma rota comercial. Isso facilita a comunicação do império dominante com os demais países que ele domina. Então, por esse motivo, várias nações colocaram seus olhos sobre Israel e alguns impérios oprimiram esse povo. E nós temos aqui, por exemplo, o Império Grego com Alexandre o Grande, que ele surge no século IV, no ano 356 a.C., até o ano 323. Então ele conquista praticamente o mundo inteiro da sua época. Ele tem uma característica interessante, é que ele adota o princípio dos persas, de ser benevolente para com as pessoas que ele conquista, para com as nações que ele conquista. Então Alexandre o Grande adota essa medida benevolente. E algo interessante que ele tenta promover é o helenismo. Mas o que foi realmente o helenismo? O helenismo é a expansão da cultura grega pelos países conquistados por Alexandre o Grande, onde ele tinha uma política de trazer ali uma só cultura, um só povo e uma só língua, a língua grega. Então foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. Nos tempos de Jesus você via ali os judeus falando grego. O próprio Jesus sabia falar grego. Então, porque essa cultura helenista estava sendo expandida, teve uma necessidade de haver uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego. Nós temos aí a Septuaginta, que é justamente essa tradução do Antigo Testamento para o grego. E por que o nome é Septuaginta? Septuaginta vem de 7, vem de 70, onde ali 70 escribas, mestres da lei, traduziram o Antigo Testamento, que estava em hebraico e aramaico, para então o grego. Então ali houve uma facilidade. Aquela pessoa que queria comunicar a mensagem do Antigo Testamento, ou queria comunicar
o Evangelho de Jesus para as pessoas que só falavam grego, houve então essa facilidade dessa comunicação do Evangelho e da Palavra de Deus. É por isso que o Novo Testamento que temos hoje, traduzido em português, o original dele está em grego, por causa da expansão do helenismo naquela época. Os discípulos de Jesus sabiam falar grego e escrever em grego. E então, para facilitar a comunicação, porque o grego se tornou uma língua universal, eles escreveram então o nosso Novo Testamento em grego. Depois de Alexandre Grande surge então o Império Romano, o império mais longo da história. Ele começa no ano 27 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo. E o objetivo desse império era trazer uma unidade política como nunca antes. E para isso esse império investiu em infraestrutura, na construção de pontes, na construção de estradas, nas construções de locais onde houvesse ali uma expansão do comércio por todo o Império Romano. Então, a tecnologia na construção de estradas e domínio também do mar Mediterrâneo, que eles também promoveram esse domínio do mar, tudo isso colaborou para a unificação do Império. Ora, se o Império ele está unificado através da infraestrutura, através da estrada, através de rotas comerciais, através do domínio do mar, o que é que isso promove? Isso promove uma facilitação da comunicação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o Evangelho ele começa a ser comunicado de uma forma mais fácil através da propagação dessa infraestrutura pelo Império Romano, desse domínio do mar Mediterrâneo pelo Império Romano. E é uma facilidade para aquele cristão que se converteu comunicar o Evangelho por onde ele passar, ok? Através dessas estradas, através dessas viagens pelo mar Mediterrâneo. Então, tudo isso colaborou para a chegada da plenitude dos tempos, ou seja, o tempo estava totalmente pleno para a chegada de Jesus Cristo. O contexto estava preparado para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Qual o motivo? O helenismo, ou seja, havia ali uma unificação da cultura. Havia ali uma só língua, onde o evangelho poderia ser propagado em todo o mundo através de uma só língua. Não haveria dificuldade. Houve ali também a infraestrutura promovida pelo Império Romano, trazendo paz, tranquilidade e facilidade de comunicação. O Evangelho, então, ia ter uma facilidade de ser comunicado. E também havia uma fragmentação do judaísmo. Não havia uma teologia unificada entre os judeus. Alguns judeus pensavam diferente uns dos outros. Então houve essa dificuldade de unificação teológica. Havia ali, por exemplo, os zelotes, que eram contra o domínio do Império Romano, enquanto que os sacerdotes eram a favor do domínio do Império Romano. Eles tinham uma comunicação saudável com o Império Romano. Havia ali, por exemplo, os fariseus e os saduceus, que tinham uma teologia diferente uns dos outros. Então, o judaísmo estava fragmentado e Israel estava ali pavimentando o caminho para uma nova mensagem, a mensagem de Cristo Jesus. Por isso o nome, a plenitude dos tempos. O contexto do tempo estava preparado para receber Jesus Cristo, receber a mensagem de Jesus Cristo. Então, assim, com a chegada de Jesus, com o seu nascimento, com o seu ministério, onde ele pregou, ele libertou cativos, ele ressuscitou mortos, ele foi morto, foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, e antes de subir aos céus, ele então dá uma missão para a igreja.
nascia ali, na cidade de Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Façam discípulos, batizem esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então a igreja começa exatamente ali em Israel. A igreja começa exatamente ali na cidade de Jerusalém, com os 12 apóstolos, certo? E então, esses irmãos, além dos 12 que creram em Jesus durante seu ministério, começam a compartilhar essas boas novas. Só que o primeiro problema que a igreja enfrenta é o problema de: será se esse evangelho de Cristo Jesus é para todas as pessoas? Ou será se é só para os judeus? Então esse problema, ele precisava ser resolvido. E para isso, houve alguns acontecimentos importantes para então testificar que o evangelho de Cristo Jesus era para todas as nações. O evangelho de Cristo Jesus era para todas as línguas, para todas as raças, para todas as tribos, para todos os povos. E para isso, o povo precisou experimentar uma experiência extraordinária através da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde judeus vindo de todas as nações, judeus que não moravam em Jerusalém, pessoas que não eram judeus de sangue puro, mas eram pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, eles então, na Páscoa, foram adorar a Deus em Jerusalém. E ali no templo, o Espírito Santo desce sobre alguns irmãos. E então, aqueles irmãos começam a falar em outras línguas, justamente trazendo a mensagem que o Evangelho de Cristo Jesus é para os povos, é para pessoas de diferentes línguas, e que esse Evangelho devia ser comunicado a todas as línguas. Então, os judeus começaram a entender que esse Evangelho era para todos os povos. Só que isso precisava ser confirmado de uma forma mais clara. E então Pedro ele tem uma visão onde Deus envia ali alguns animais considerados impuros pelos judeus. E Deus pede para que Pedro coma esses animais. Ele disse: de modo algum, Senhor, jamais eu comeria algo impuro. E Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu tornei puro. Ele estava trazendo um ensinamento para Pedro sobre a conversão de Cornélio, um gentil, mostrando para Pedro que o evangelho também é para os gentios. E o ápice dessa mensagem de Deus é com a conversão do apóstolo Paulo, onde ele chega a afirmar a Deus, o próprio Deus, que ele havia separado Paulo para ser uma testemunha aos judeus e aos gentios. O evangelho de Cristo Jesus, então, é para todos os povos. E a igreja, então, resolve o seu problema. Então, nós temos aqui a primeira igreja missionária, aqui, a igreja de Antioquia. Então, foi a partir dessa igreja que começaram os trabalhos missionários e o evangelho foi levado a vários povos. Então, comerciantes e artesãos, pessoas simples, pessoas humildes, começaram então a propagar a fé cristã em todo o mundo. Perceba que o evangelho ele era propagado por pessoas comuns como eu e você. Ele era propagado ali em uma venda comercial, ali nas rotas criadas pelo Império Romano. A pessoa tinha a oportunidade de comunicar o evangelho e ela aproveitava essa oportunidade. A pessoa ia fazer uma viagem pelo mar Mediterrâneo, ali da Ásia para a Europa, ou da África para a Europa, e então comunicava o evangelho. Meu irmão, você tem aproveitado a oportunidade de comunicar o evangelho por onde você passa? Você é uma pessoa comum como esses discípulos. E não precisa você ter um conhecimento teológico grande para que você possa comunicar
a mensagem do Senhor Jesus para o teu parente, para o teu amigo, ou para a pessoa que você encontra pelo meio do caminho. Comunique o Evangelho. Então, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levavam o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Ok? Então, temos aí a primeira igreja missionária em Antioquia. Claro que a igreja ela começa a pregar o Evangelho e o Evangelho ele sempre traz perseguição. Porque o Evangelho é uma loucura para esse mundo. O Evangelho ofende o nosso ego. Então, no começo, a perseguição dos judeus, no começo da perseguição da igreja primitiva, eram só os judeus que perseguiam a igreja, os cristãos. Então, a gente tem aqui os primeiros mártires que se deram através de Estevão e Tiago. Nós temos aqui Estevão sendo apedrejado. Estevão ele foi apedrejado com o consentimento de Paulo. Paulo ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio perseguia a igreja. O Sinédrio era uma espécie de órgão religioso da época. E então Paulo chegava a votar para a morte dos cristãos, para que eles pudessem morrer. Paulo recebia cartas dos sacerdotes para ir de casa em casa arrastar homens, mulheres, idosos e crianças para serem presos. E antes deles serem presos, eles eram então expostos ali nas sinagogas, envergonhados e constrangidos a negarem o Senhor Jesus Cristo. Se eles não negassem, eles seriam presos. Eles eram presos se ainda continuassem afirmando que Jesus Cristo era o Salvador da vida deles. Eles eram assassinados. Com certeza, Paulo matou muita gente. Então, Roma ainda não interferia nessa perseguição aos cristãos. Primeiramente, a perseguição começou com os judeus. Nós temos aqui o irmão de Jesus, o pastor Tiago. Tiago, ele chegou a ser jogado de cima do templo, no chão, ali do pátio do templo. Foi assassinado. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que ele foi jogado lá de cima e os judeus que estavam embaixo, esperando o corpo dele ser jogado, pegaram uma marreta e espancaram a sua cabeça. Então, com o tempo, os cristãos se tornaram mais numerosos do que os judeus. A perseguição ela é como uma espécie de semente, onde o povo de Deus é espalhado e plantado em diferentes lugares. Sempre a perseguição promoveu o aumento dos cristãos. Nunca diminuiu, sempre aumentou. Certo? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não para. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se intimida com as perseguições. Ok? Então agora, depois das perseguições com os judeus, nós temos aqui a perseguição já vinda com o Império Romano, com o primeiro imperador, que é chamado Nero. Esse homem era um louco, ele tinha uma paixão por grandeza e poder. Ele inicia o seu império, o seu governo no ano 54 depois de Cristo e vai até o ano 68 com o seu suicídio. Então ele mandava matar as pessoas que tinham opiniões contrárias ao seu governo. Então, aos 10 anos de governo, boa parte da população já odiava Nero. Então, Nero é aquele que marca o início da perseguição dos cristãos pelo Império Romano. Um homem maluco, um homem ambicioso por poder, um homem que não respeitava nem os seus familiares, e então, por causa da sua loucura, ele chega a ser rejeitado pelo povo do Império. Então, nós temos aí um Nero perseguindo a igreja. Então, nós temos aqui o grande incêndio de Roma provocado por Nero, no dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo. Nero, alguns estudiosos chegam realmente a afirmar que foi Nero que colocou incêndio em Roma, certo? Porque ele já havia,
na verdade, sido rejeitado pelo povo, e então ele decide colocar incêndio em Roma. Mas por que ele tenta colocar esse incêndio em Roma? Justamente para desviar o foco dele, foco das pessoas em sua pessoa, e transmitir esse foco aos cristãos, para mostrar que a precariedade de Roma era por causa dos cristãos, para mostrar que os cristãos queriam destruir Roma. Então ele tira o foco da sua pessoa e tenta colocar esse foco nos cristãos. Então esse incêndio ele durou 6 dias e 7 noites. Ele atingiu 10 das 14 regiões da cidade e 3 foram completamente destruídas. Então a conclusão do povo foi o seguinte: o próprio louco, o próprio Nero tinha colocado fogo em Roma. Mas alguns estudiosos eles vão defender que, na verdade, não foi Nero querendo desviar o foco do seu péssimo governo para os cristãos. Foi, na verdade, por causa do péssimo governo de Nero, Roma estava sob condições precárias de suas construções. E acabou ali tendo, então, um incêndio provocado por essas condições precárias. Só que Nero, esperto, ele coloca a culpa, então, no povo de Deus, nos cristãos. Então, a observação de Nero, ele percebeu que as regiões menos afetadas eram habitadas pelos cristãos. Isso é interessante. Então, a ideia dele foi colocar a culpa nos cristãos. Então, começa, então, a primeira perseguição cristã promovida pelo Império Romano. Então, ele emite um decreto dizendo que todos os cristãos eles devem morrer. Então, a perseguição provocada pelo Império Romano, ela começa com o incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo Jesus. Perceba que o templo ainda não havia sido destruído. O templo ele só é destruído no ano 70. Então a perseguição pelo Império Romano ela já começa aí antes da destruição do templo ali em Jerusalém. Ok? Então, continuando aqui, os cristãos eles foram usados como lamparinas. Alguns, aliás, todos eram ali cobertos por piche e eram queimados ali nas ruas de Roma e serviam como iluminação ali para o jardim de Nero, também para algumas ruas de Roma. Alguns eram levados para o Coliseu, certo? Para serem mortos por feras, mulheres ali que amamentavam, idosos, homens eram jogados ali no Coliseu. O Coliseu era lotado, era uma espécie de circo ali de final de semana, onde as pessoas estavam famintas para verem sangue derramado de pessoas inocentes pelas feras. Então os cristãos eram colocados no Coliseu, certo? Eles abriam as portas, soltavam as feras, e ali os cristãos começavam a cantar, começavam a honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo atacados por essas feras e assassinados por elas. Isso aconteceu no Coliseu de Roma, só que em outras regiões do Império Romano, os cristãos também eram levados para as arenas, para serem mortos de forma semelhante. Então a perseguição ela estava primeiramente centralizada na cidade de Roma. Nós temos aqui, nesse mesmo período, no período de Nero, a morte de Paulo e de Pedro. Dizem que Paulo morreu com a cabeça decapitada e Pedro morreu de forma através da crucificação, de cabeça para baixo, porque ele afirmou que não era digno de ser crucificado como o seu Senhor, como o Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui uma igreja sendo perseguida, mais uma igreja que ela não para por causa da perseguição. Ela continua aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho. E isso é muito valioso, porque nós estamos diante de pessoas que estão se arriscando
por causa do Evangelho, colocando a sua vida em jogo por causa do Evangelho. E muitas vezes a gente não quer colocar a nossa agenda em jogo por causa do Evangelho. Nós não queremos abrir mão da nossa agenda, mão do nosso conforto. Mas esses irmãos abriram mão de todo o conforto, sendo presos, chicoteados, com o seu corpo rasgado por feras. Então, no ano 68, 4 anos depois do incêndio de Roma, a população de Roma se rebelou contra o imperador e o obrigou a fugir. Então, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi o suicídio de Nero. Ele era tão orgulhoso que ele não queria experimentar a derrota, então acabou tirando a sua própria vida. Então, foi nessa época da morte do imperador Nero que a igreja começou a experimentar uma paz relevante, mais uma pequena paz. Ok? Então, continuando, entra aqui então um imperador chamado Flávio Domiciano. E esse imperador, ele é do ano 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo, seu governo, e ele já começa com uma outra proposta maluca. A proposta dele era adoração a si mesmo, porque os césares romanos, eles se enxergavam como deuses que precisavam ser adorados. E o que é que um cristão faz? Um cristão não adora outro deus. Então eles negaram essa adoração. E a consequência disso é que o Império Romano começou a perseguir novamente esses cristãos. Então, novamente, porque os cristãos estavam sendo fiéis ao seu Deus, eles começam a sofrer perseguição. Fidelidade traz perseguição. Fidelidade a Deus nos tira da nossa zona de conforto. Fidelidade a Deus coloca em risco a nossa vida. O cristianismo é isso. O cristianismo, viver de forma autêntica o Evangelho de Jesus Cristo, nos tira da nossa zona de conforto. Então, nem todos eram mortos, mas alguns eram presos e exilados. Aqui durante o governo de Domiciano, por exemplo, o apóstolo João não foi morto, mas ele foi exilado na ilha de Patmos. E ali na ilha de Patmos ele teve uma revelação de Deus e ele usou essa revelação que recebeu de Deus para escrever o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse ele foi escrito por João e esse livro ele circulou pelas igrejas ali do Império Romano. Então cada igreja lia e passava esse livro para uma outra igreja. Então aquela mensagem do livro de Apocalipse, ela foi uma espécie de conforto e de esperança para aqueles irmãos. Se você lê o livro de Apocalipse, ele é uma mensagem de conforto. Ele é uma mensagem de esperança para uma igreja que está sendo perseguida. E a mensagem de Apocalipse, a ideia central é: Cristo venceu e ele voltará. Então essa mensagem é para confortar justamente aqueles irmãos que estão sendo perseguidos. Então, com a morte de Domiciano, ele foi assassinado em seu palácio e a igreja desfrutou mais uma vez de uma relativa paz. Ok? Então, a igreja do século II ela começa com o imperador Trajano. Ele assume o poder no ano 98 depois de Cristo. E a nova política dele é: o cristianismo continua proibido, mas o Estado não deve gastar dinheiro com perseguição. Olha só, é proibido o cristianismo aqui em nosso império. As pessoas devem adorar somente os nossos deuses e devem cultuar o imperador romano. Ok? Está proibido. Mas nós não vamos gastar o nosso dinheiro promovendo perseguição por todos os lugares a esses cristãos. Essa era a política de Trajano. Então, quando o cristão era denunciado, ele era então julgado e apresentado ao Trajano para negar o seu Deus. Se ele não negasse o seu Deus, ele era então assassinado. Que é ali o martírio desse cristão.
Perceba aí você sendo aí descoberto pelos seus amigos de trabalho no século II que você é um cristão. Esses seus amigos então denunciam você para o imperador Trajano para mostrar fidelidade ao imperador e talvez receber ali uma promoção salarial ou uma promoção de um cargo. E então você é denunciado e você vai prestar contas com o imperador Trajano. Ele pede para você negar o seu Deus. Se você não negar, você vai ser preso e morto. O que você faria? Essa era a situação dos cristãos do século II. Então, nós temos aqui um exemplo de Inácio de Antioquia, do ano 107 depois de Cristo. Ele foi entregue às feras. E algo muito interessante que ele diz quando estava sendo entregue, ele fala o seguinte: meu amor está crucificado. Eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me para que eu possa ser oferecido como um limpo e puro pão ao Senhor Jesus Cristo. Muito forte isso. E nós temos aqui o Policarpo de Esmina. Ele foi queimado vivo na frente de uma multidão. Pense aí, uma grande multidão vendo você sendo queimado em uma fogueira. Olha só o que ele diz. Eu sirvo há 86 anos a Jesus Cristo. Ele nunca me fez mal. Como eu vou blasfemar ao meu rei que me salvou? Como é que eu vou negar o rei que me salvou por causa de uma fogueira? Isso é muito forte. Isso é um cristianismo fiel, puro e verdadeiro. Nós temos aqui o Justino Mártir, que foi martirizado também por causa da sua fé. Grande homens de Deus. Então nós vemos aqui pessoas mortas por causa do Evangelho. Pessoas que não desistem da sua fé por causa do Evangelho. Muitas vezes a gente quer desistir da nossa fé por causa da agenda lotada, por causa do nosso emprego, por causa de rixas com irmãos da igreja. Porque uma pessoa olhou feio para a gente, ou porque uma pessoa não me deu atenção, porque eu quero a atenção das pessoas, mas as pessoas não me dão atenção, então eu vou desistir de andar com a igreja. As pessoas não desistiam de andar com a igreja, mesmo elas sendo martirizadas, mesmo elas sendo envergonhadas, sofrendo escárnio do Império Romano. Muitas vezes a gente desiste por pequenas coisas. Então, o problema, a igreja, então, com essa perseguição, ela tem outro problema. Ela precisa agora, além de fugir do Império Romano, perceba que ela tinha um problema de fugir dos judeus, agora do Império Romano. Agora ela precisa resolver um outro problema. Ela precisa defender a sua teologia. Ela precisa defender a sua fé. Então o problema aqui é que os pagãos, eles não tinham um conceito correto do cristianismo. Então a teologia cristã era vista de forma errada por aqueles que não eram cristãos. Muitos enxergavam os cristãos como canibais, porque eles exerciam ali a prática da ceia cristã. Então, alguns pagãos entendiam que eles comiam o corpo de Jesus e bebiam seu sangue. E eles usavam sangue de criança e corpo de criança para ceiar. E também os cristãos eles eram marginalizados, porque a maioria dos cristãos eram pobres. O questionamento dos pagãos era: ora, a religião do Império Romano, da elite, do povo lá de cima, é essa. Por que é que os cristãos que são pobres estão com a verdade? Então, outra heresia que surgiu foi o gnosticismo. O gnosticismo ele afirmava que Jesus era um espírito, que a matéria era ruim, Jesus não veio em corpo aqui, porque como a matéria é ruim, é pecaminosa, ele não poderia ser uma pessoa encarnada, com carne e osso. Então, o Deus do Antigo Testamento, para o gnosticismo, era o Deus diferente do Novo. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. O Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Então, eles rejeitavam o Antigo Testamento. E eles afirmavam que Jesus ele não tinha a mesma natureza de Deus. Porque Jesus não era Deus.
Então perceba que o gnosticismo, essa característica do gnosticismo, ela hoje ainda é propagada em algumas religiões. Religiões essas que afirmam que Jesus Cristo não é Deus. Ok? Então nós temos aqui o Marcião, que promoveu essa heresia. Que a heresia, por causa do seu nome, foi chamada de marcionismo. O Antigo Testamento ele tinha que ser desprezado, porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento só serviu para aquela época antes de Cristo. Ok? Então, Jesus Cristo, para ele também não era Deus. E ele usava apenas algumas epístolas de Paulo, e o único evangelho que ele utilizava era o evangelho de Lucas, e esse evangelho ainda era editado. Olha só a heresia provocada por esse homem. Viu? Evangelho editado, algumas partes eu creio, outras partes eu rejeito da Bíblia, certo? O Deus do Antigo Testamento é um Deus, o Deus do Novo é outro Deus, Jesus Cristo não é Deus, certo? Isso no século II. Não há uma semelhança com algumas religiões de hoje, algumas seitas. Você vê como essas propagações dessas heresias, elas chegam até os nossos dias, ok? Então, continuando. Então, a igreja, ela precisava reagir, ela precisava defender a sua fé. Então, a igreja começa a desenvolver uma série de respostas para as heresias que estavam surgindo. Então, surgiram 3 respostas principais. Surgiu o cânon, que foi a necessidade de realmente conhecer quais eram os livros inspirados por Deus. Cânon significa medir, cano, certo? Vem da palavra cana, okay? Do cano, okay? Que é um instrumento naquela época utilizado para medir. Então eles queriam medir, ou seja, a inspiração de cada livro que era propagado em sua época, porque haviam muitas literaturas que eram propagadas de pessoas que se diziam cristãs. Havia até pseudo-epígrafos, falsos evangelhos, ok? Onde as pessoas elas criavam uma obra e não colocavam o seu nome. Elas colocavam o nome dos apóstolos ou o nome de pessoas respeitadas pela igreja. É como, por exemplo, se você que não é conhecido, você que não tem credibilidade na sociedade, com a sua literatura, você escrevesse um livro e para a sua verdade ser propagada, você não colocava o seu nome, você colocava o nome de um escritor famoso do Brasil, entende? Então tinha os pseudo-epígrafos. Então houve a necessidade do cânon surgir, ou seja, o reconhecimento dos livros inspirados pelo Espírito Santo, para que houvesse essa exterminação dessas heresias propagadas na época do século II. Ok? Além do cânon, teve o credo apostólico e a apostolicidade da igreja. Então, o credo apostólico significa o quê? Credo significa, vem do latim, significa eu creio. Então, é uma afirmação de fé. Então, eles criaram uma afirmação de fé para dizer em que eles criam. Então, essa afirmação de fé, ela não é uma oração, ela é um resumo da teologia da igreja, adotada pela igreja. Então, foi criada pelos primeiros discípulos dos apóstolos, ok? Então, aqui o credo dizia o seguinte: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, ele desceu ao inferno no 3º dia, ou seja, ele desceu ao Hades, a sepultura, ele ressuscitou dos mortos, ok? Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele vive. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos? Ele vai voltar. Ele continua. Eu creio também no Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu creio na Santa Igreja Cristã,
ou na Santa Igreja Universal, que era a igreja da época. Você percebe que a Santa Igreja, com o passar dos anos, foi substituída eu creio na Igreja Católica, né? Porque católico significa universal, a Igreja Universal daquela época. Por que o nome universal? Porque eles criam em uma só mensagem. A mensagem dele deveria ser propagada de uma forma universal. Eu creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, esse é um credo onde a igreja diz: eu creio nisso. Então, era uma forma de resumo da teologia em que eles acreditavam. Não é uma oração. Ok? Então, continuando aqui. Então, além do cânon, além do credo, teve uma outra resposta. Qual foi a resposta? A apostolicidade da igreja, em que eles diziam o seguinte: eu só creio naquilo ensinado pelos primeiros discípulos, pelos os 12 discípulos, pelos apóstolos de Cristo. Então, essa apostolicidade da igreja era justamente utilizada para evitar a propagação das heresias do gnosticismo e do marcionismo e dos pseudo-epígrafos, ok? Das falsas literaturas. Então, a consequência foi: os apóstolos ganharam um grande prestígio e respeito entre as igrejas. E isso também trouxe um outro pecado, porque cada igreja queria ter o seu apóstolo, cada igreja queria ser fundada pelo seu apóstolo. E aí começou a haver uma pequena rixa entre as igrejas. Ok? Eu fui fundada pelo apóstolo tal, nós somos do apóstolo tal. Então isso foi muito perigoso um pouco para a igreja. E então, com o cano, com o credo elaborado, com a apostolicidade da igreja elaborada, surgiu então uma igreja organizada. A igreja dos cristãos organizada. Essa igreja ela surge justamente para combater essas heresias. Ok? Então surgiu aí a Igreja Católica Antiga, que não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Universal Antiga, porque católico significa universal, ok? Então essa era uma igreja universal. E por que universal? Porque ela só cria em uma só fé, ok? Ela tinha um só credo e ela tinha só um cânon. Ok? Então, essa igreja católica antiga, ela surge. Porque ela surge para combater as heresias que estavam sendo propagadas naquela época. Ela surge como uma forma de organização, de teologia, uma organização de fé. Ok? Então, o objetivo é se posicionar diante das heresias. Ok? Então, houve aí o surgimento de grandes mestres, como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Origem de Alexandria. Depois você pode pesquisar no YouTube ou em literatura o que esses homens escreveram. E a função foi exatamente dar uma resposta aos desafios e heresias que a igreja do século II sofria naquele tempo. Então você pode depois estudar a literatura desses homens. E aí a igreja está organizada como uma instituição organizada, né? Administrada por homens tementes a Deus. E então, no século III, ali no finalzinho do século II, o negócio começa a pegar novamente para os cristãos. A perseguição começa com Décio e com Diocleciano, ok? Então, as perseguições são sistematizadas por todo o império. As pessoas têm suas casas tomadas, têm seus bens tomados. Os templos são destruídos, certo? Os locais de reunião ali da fé cristã são destruídos e muitos cristãos são assassinados, ok? Isso é muito interessante, porque isso vai acontecer novamente com a chegada do anticristo, ok? Antes de Jesus Cristo se manifestar, o anticristo vai se manifestar. Ele vai fazer exatamente o que o Império Romano fazia: tomada de propriedades, privilégio para quem adora a religião promovida por ele, certo? Perseguição para aqueles que não adoram essa religião, destruição das igrejas, dos templos das igrejas e martírio dos cristãos. Então Décio fez um decreto.
todos os habitantes do Império Romano deveriam adorar os deuses romanos. Qual é o objetivo disso? Porque a glória do Império Romano ela só vai voltar se os deuses dos romanos forem adorados. Ok? O problema aqui é que os cristãos não adoravam outros deuses. Então, os cristãos eles precisavam ter um certificado de que eles haviam prestado culto ao Deus de Roma. Olha só como era sistemático. É como se você, para poder ir e vir, ou seja, comprar e vender, certo? Lembra da marca da besta? Que as pessoas só poderiam comprar e vender se elas tivessem a marca da besta, ou seja, se elas tivessem abraçado a filosofia da besta. É exatamente isso, entendeu? Eles precisavam estar de acordo com a filosofia do Império Romano, certo? E para sistematizar essa propagação dessa filosofia de adoração a outros deuses e da cultura do Império Romano, eles teriam que ter cada habitante do Império Romano teria que ter um certificado. E esse certificado era para dizer o quê? Eu prestei culto ao Deus de Roma. Claro que o certificado não é a marca da besta, porque a marca da besta é algo espiritual. É uma filosofia implantada por aquele que rejeita a mensagem de Cristo. Mas perceba como tudo está sistematizado, certo? Como isso é sistematizado. No governo do anticristo vai acontecer exatamente isso. Você só vai poder ir e vir, ter o direito de comprar e de vender, se você tiver talvez um certificado de que prestou culto ao Deus do anticristo. Certo? Que você é fiel ao anticristo, porque se você não for, você vai ser considerado como infiel a quem está no governo. E não vai ter privilégio, vai ser perseguido. Ok? Então, continuando, nós temos aqui o Diocleciano, no final do século III, ele promoveu a destruição de muitos manuscritos cristãos, ele organizou o império em 4 partes, tetrarquia, e o poder estava na mão de 4 imperadores para justamente aí facilitar o domínio do Império Romano. Então deu surgimento aí a pior de todas as perseguições com Diocleciano. Para se ter uma ideia, houve um determinado momento em que alguns soldados eles foram constrangidos a participar de um ritual religioso relacionado aos deuses dos romanos. E o que é que acontece? Alguns deles eram cristãos e não quiseram participar desse ritual. Então, todos foram assassinados. Todos. Então, nós temos aqui o governo, uma tetrarquia aí promovida por ele. Ok? Você percebe aí o nome dos imperadores e de cada região onde eles estavam. E aí, então, aparece a figura de um homem chamado Constâncio Cloro. Esse homem ele é casado com uma mulher e essa mulher ela se converte ao cristianismo. Olha só a ironia. Olha só Deus controlando a história. E essa mulher converte ao cristianismo. Eles têm um filho e o nome desse filho é Constantino. Olha só o que vai acontecer. Então, vários conflitos políticos começaram a acontecer. Qual foi o resultado? Constantino, filho de Constâncio, toma o poder de uma região do Império Romano e ele estava prestes a invadir a cidade de Roma. Okay? Só que antes da Batalha de Roma, ele teve uma visão. Ele enxergou uma cruz e na visão dele, ele recebeu uma mensagem dizendo o seguinte: com esse sinal, ou seja, com o sinal da cruz, você vai vencer. Então, qual é a ideia que ele tem depois dessa visão? Ele pede para que cada um de seus soldados que iriam para a batalha em Roma, ok? Para cada um colocar sobre o seu escudo a imagem da cruz. E ele realmente conseguiu dominar
a cidade de Roma e vencer a batalha. Nós não podemos falar que isso foi uma experiência com Deus, não podemos negar, mas realmente isso aconteceu. E esse relato, realmente ele foi verídico, porque um historiador do século IV, Eusébio de Cesareia, que nasceu no ano 270 e foi até 339, perceba que Constâncio Cloro é do ano 293. Então, quando Constâncio Cloro assume o poder, Eusébio de Cesareia ele já tem quantos anos? 23 anos. Então, ele é contemporâneo de Constâncio e de Constantino. Ele fala exatamente dessa experiência de Constantino, de ver uma cruz e de entender que tinha que ir para a guerra de Roma com todos os seus soldados ali tendo em seu escudo a imagem da cruz. Então, se você quer aprender mais sobre história da igreja do século III e do século IV, você pode ler História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV. Ok? Então, continuando, nós estamos finalizando aqui a nossa aula. Entra então o poder de Constantino. Ele tinha uma simpatia pelo cristianismo, sua mãe era cristã, com certeza uma mãe que influenciou seu filho. Então perceba aí que você tem poder para influenciar o seu filho. Você tem poder para discipular o seu filho sobre Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é poderoso, basta você apresentar os seus filhos. Então, depois dessa experiência, ele se torna benevolente para os cristãos e se torna também um cristão. Olha só, um cristão no poder. Ele acaba promovendo aí o Edito de Milão, no ano 313 depois de Cristo. Ok? Ele assinou o Edito de Milão e esse edito dava liberdade para todos os cristãos. Então, nessa época, no ano 313, a religião cristã tinha liberdade. Ela se tornou livre com o imperador Constantino. Ok? Então perceba que agora com Constantino, no ano 303, os cristãos agora estão livres para cultuar o Deus verdadeiro, para propagar sua mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Certo? Então, como era a igreja antes de Constantino? Ela era marginalizada. Como é a igreja agora com Constantino? Agora a igreja faz parte do Estado. Como era a igreja antes de Constantino? A maioria era composta por pobres. Agora que o imperador é cristão, a elite agora começa a abraçar o cristianismo. Gente que tem dinheiro, gente que tem poder, começa a abraçar o cristianismo. Então a pergunta é, como a igreja vai reagir a esse novo tempo? Uma igreja que recebe apoio do Estado. Uma igreja que tem uma relação com o Estado. Uma igreja agora onde ricos que não tinha aquela cultura da pobreza, uma vida totalmente diferente, começa a fazer parte dessa igreja. Então, para essa pergunta, nós vamos utilizar a aula 2 para responder. Nós vamos estudar o governo de Constantino, como a igreja, então, ela reagiu ao governo de Constantino e se comportou durante esse governo. Eu te espero na próxima aula, que Deus abençoe a sua vida e vamos estudar, vamos crescer no conhecimento aí da história do povo de Deus.